Olá, ouvinte do SeguroCast. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Automóvel da Federação Nacional de Seguros Gerais, o Walter Pereira. Esse é mais um programa especial para a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Oi, Walter, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Walter, para a gente começar a nossa conversa, o que o consumidor precisa saber antes de contratar o seguro auto? Ou seja, quais recomendações para quem está contratando o seguro pela primeira vez? Na realidade, é importante que o consumidor tenha a correta dimensão do seu risco. Para isso, nós recomendamos que ele procure um profissional, um corretor de seguro, que possa o auxiliar na contratação, para que ele consiga equilibrar custo e benefício de forma a não pagar pelaquilo que não precisa ou pagar menos daquilo que precisaria mais. Perfeito. Agora, a pandemia, ela provocou alguma alteração nos tipos de cobertura que são oferecidos pelas seguradoras? Tem novos produtos ou opções, né, disponíveis para o segurado? Como é que se portou, né? Como é que se portaram as seguradoras nesse período da pandemia? A pandemia acelerou muitos processos que estavam no radar das companhias. É o atendimento digital, a digitalização da venda, o apoio ao corretor de seguro através de uma gama de ferramentas digitais. Então, isso houve uma aceleração destes processos de digitalização. E vale sempre lembrar que as companhias, em poucos dias, estavam atendendo de forma remota com 100% de seus funcionários dentro de suas residências preservados. É claro que havia já alguns produtos que estavam sendo desenvolvidos. Por exemplo, o seguro intermitente. No ano passado, o regulador aprovou, a SUSEP aprovou a contratação de seguros intermitentes, que é aquele que você ativa ou desativa de acordo com a sua necessidade. Isto é um bom ponto para aquela pessoa que está usando um pouco menos o seu veículo neste momento. Tem uma série de serviços que foram agregados durante a pandemia. Um exemplo simples, a vistoria prévia. Todo bem, quando vai fazer seguro pela primeira vez, ele deve ser colocado a vistoria prévia. As companhias disponibilizaram vistorias prévias remotas, evitando assim que houvesse o deslocamento ou do cliente até um ponto para fazer a vistoria, ou mesmo de um prestador de serviço até o cliente para fazer a vistoria, e contribuindo assim para o isolamento social. Agora, Walter, pegando esse exemplo do seguro auto, é importante, né, da gente frisar a velocidade com a qual o setor de seguros, até como um todo, conseguiu se adaptar, né, utilizando a tecnologia e não deixando de prestar serviço para os clientes. Isso é extremamente importante. Não foi à custa de um passe de mágica. Isso é investimento, é compromisso. O setor tem andado sempre com visão de futuro, digitalização. Isso tudo é super importante. Todas as companhias, sem exceção, conseguiram, de forma remota, atender os clientes com a mesma qualidade ou tem qualidade superior ao que já vinha sendo praticado. Isso é muito legal da gente falar mesmo. Agora, a gente ainda, né, está vivendo um período de incerteza na economia, apesar de já poder notar alguns avanços da economia no Brasil, mas o que a gente pode falar de benefícios, né, ao se contratar uma apólice do seguro auto nesse período de incerteza na economia? Na realidade, você tem sempre que pensar na proteção das suas conquistas, tá certo? E o seguro ajuda você a proteger aquilo que você conquistou, patrimônio, os seus bens, enfim, a sua vida, a sua remuneração até, as suas contas. Então, isso tudo é super importante. O seguro de automóvel, ele não fica atrás disso. Ele foi um bem conquistado, tá certo, ao longo de determinado tempo, e ele deve ser protegido. E como é que a gente protege isso? Através da contratação de uma boa apólice de seguro. Certo. E como é que foi o desempenho das vendas do seguro auto durante essa pandemia de coronavírus? A gente tem que voltar um pouquinho
antes da pandemia, o mercado de seguro de automóvel ele já vinha sofrendo um pouco de retração desde o final do ano de 2019. Quando entramos no primeiro quarto de 2020, tudo levava a crer que haveria uma recuperação, não uma recuperação musculosa, mas uma recuperação gradual e um pouco lenta. A partir de março, com a pandemia, essa situação se inverteu. Então, o mercado experimenta até setembro uma perda em relação ao mesmo período do ano anterior de aproximadamente 4%. Então, podemos dizer que a pandemia esfriou um pouco os negócios relativos ao seguro. É claro que não é só a falta de veículo zero, que isso foi notório, as montadoras pararam de fabricar, e você sabe que o mercado de seguro de automóvel ele vive dos veículos 0,500, enfim, a movimentação da economia é que move também o mercado de seguro de automóvel, seja através da concessão de créditos ou mesmo a disponibilização de veículos novos. Então, houve, primeiro, uma paralisação geral do setor automobilístico, e, em segundo lugar, as companhias foram muito pró-cliente no sentido de tentar resolver as renovações através de manutenção de prêmios ou de preços do ano anterior, estender um pouco o parcelamento, isentar juros. Enfim, o mercado fez um esforço muito grande na manutenção dos clientes que já existiam, uma vez que a gente não tinha negócios novos, ou a quantidade de negócios novos era muito inferior ao que a gente vinha experimentando até então. Bom, diante dessa sua resposta, então, eu já aproveito para emendar a seguinte pergunta. Qual a expectativa, então, para 2021, diante desse panorama aí de vendas no seguro auto? Nós entendemos que esta retomada ela acontecerá. É claro que você depende de fatores macroeconômicos, você depende um pouco do emprego, da manutenção ou da ampliação do emprego, da ampliação de crédito. Existe uma série de fatores que vão contribuir para esta retomada. Nós já experimentamos um leve crescimento em agosto e setembro. Devemos ter uma recuperação ainda gradual até o final do ano, e para 2021 nós acreditamos que vai haver uma retomada. É muito importante, até então se falava de que estaria mudando o perfil do usuário, agora a maioria dos usuários não queria mais a propriedade, sim a posse, mas em período em que você experimenta a pandemia, sem vacina, a opção pelo veículo privado ou pelo bem de locomoção privado, ela deve ganhar força e provavelmente isso ainda vai ativar um pouco mais o seguro de automóvel. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso papo, muito legal, uma pergunta, eu ia falar que era uma pergunta pensando no futuro, mas não, já é no presente já, porque essa relação dos jovens, né, diferente com o automóvel, muitos preferem usar aplicativos, em vez de ser proprietário de um veículo. Provavelmente o setor já está avaliando essa mudança, né? Vocês já veem alguns caminhos que se desenham para o seguro auto? Como é que vocês estão olhando isso? Existe sim uma tendência, e não é uma tendência local, né? É uma tendência mundial, um pouco não voltada para essa nova comportamento de mercado, de não querer a propriedade, sim querer a posse temporária, mas também temos aí o problema climático, né? Um pouco de poluição, evitar a emissão de gases, isso tudo vai mudar um pouco o perfil do consumidor, mas eu acho que ele não deve, pelo menos na América Latina, ele não deve ter uma queda muito abrupta. Isso deve acontecer ao longo de uns 5 anos, um pouco mais, mas, por enquanto, ainda nós acreditamos que há espaço, sim, para o mercado de seguro de automóveis, lembrando sempre que nós temos uma pequena parte da frota circulante que contrata seguro. Uma outra parte, talvez aí, dois terços dessa parte ainda não contrata seguro. E as companhias estão se movimentando no sentido de construírem produtos mais enxutos, produtos mais acessíveis, de forma que esta parte que hoje não contrata possa vir a contratar uma proteção para o seu veículo. Tá certo, Walter. Muito obrigado, viu, pela sua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. E você, ouvinte, fica ligado no SeguroCast para encontrar todos os outros conteúdos especiais sobre a Semana ENEF.